em nome de Jesus. Eu vou me ater aqui a duas pessoas, irmãos. Eu vou me ater a um homem chamado Pedro e a outro chamado João, que foi chamado na segunda chamada. Esses homens, eles eram pescadores, como eu li para vocês. E eles estavam pescando. Jesus Cristo passou, já tinha passado por muita galera, já tinha curado, já tinha expulsado o demônio, já tinha, se alimentado, já tinha participado de uma resenha. Mas agora ele está lá na beira do mar ali da Galileia, e ele vê aqueles rapazes e diz assim: olha, eu tenho um destino maior para vocês. Eu tenho um destino maior para vocês. Mas, Senhor, nós somos pescadores aqui, Senhor. Qual é esse destino? Eu tenho um destino maior do que esse, porque a vida de vocês vai ser só essa. Se resume em redes e peixes. Mas eu tenho um propósito superior para vocês. Eu quero fazer vocês pescadores de gente. Irmãos, o que tinha em Jesus para que aquela galera largasse na mesma hora? Tinha um poder, aquele mesmo poder que emanou quando a mulher tocou nele do fluxo de sangue. Era o mesmo poder que estava ali agora. Eu imagino, quando a mãe de Jesus e a mãe de João Batista se encontraram, a Bíblia diz que o ventre dela se mexia. Era como se Jesus, quando chegasse na frente do barco, aquela galera olhasse para ele e diz: uau, tem alguma coisa nesse homem diferente. Tem alguma coisa diferente nesse homem. Jesus olha para eles e diz: eu tenho uma chamada para vocês. Vamos. Assim foi com algum de vocês que estão aqui nessa noite. Um dia vocês encontraram Jesus Cristo. Jesus Cristo tocou o teu coração e tu disse: eu quero ir. Eu quero ir. Eu não sei para onde é, mas eu quero ir. Quantos aqui tomaram essa decisão ao lado de Jesus? Só esse pouquinho de gente. Quantos aqui tomaram uma decisão ao lado de Jesus? E eu acredito, irmãos, quero que você viaje comigo aí no mundo de Bob. Eu acredito a galera olhando ao redor do barco e dizendo: esses caras estão ficando doido. Esses caras estão abandonando tudo atrás de um homem. Sabe por quê, irmãos? Porque no coração de Jesus havia um destino superior a redes e peixes e barcos. E eu quero dizer algo para você essa noite que está aqui. Talvez você não está compreendendo ainda, porque você está naquela grande expectativa. Eu quero dizer: o Espírito Santo tem um destino para a sua vida nessa noite. Só que não é só um destino. Ele tem dentro de você poder para liberar destino das outras pessoas. E eu quero me ater aqui, irmãos, a Pedro. Todos nós sabemos a história de Pedro. Pedro, a história diz que ele era um dos mais rudes do grupo. Ele era um cara talvez analfabeto, analfa de pai e beta de mãe. Só que a Bíblia diz que quando Jesus tocou, olhou ele e disse: eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Pedro é um homem que tem para mim as duas maiores revelações. Sim ou não? Sim ou não? Qual é a primeira? A primeira é João 6. Quando Jesus chega, começa a pregar o sermão, dizendo: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão, por causa dos milagres. Vocês podem ir embora, todo mundo. Pode sacar fora todo mundo. Ah, meu irmão. Aí ele olhou para os 12, para os discípulos e disse assim: ei, vocês também não querem ir? Pedrão olha e diz o que, irmãos? Pedrão diz o que, galera? Vamos lá. Pedrão disse o que? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem um destino para nós. Nós te encontramos lá no barco. Nós não temos outra saída. Agora a nossa saída é viver os teus planos. E nós queremos viver os teus planos. Não tem como mais olhar para trás, porque o teu sangue nos comprou. E agora nós queremos seguir a você. E isso é o que importa.
E qual foi a outra revelação? Aí nós vamos pipocar daqui a pouco. Mateus 16, do 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí, galera, o que é que estão dizendo lá fora? Eu preciso de um feedback. Eu preciso de um feedback para me saber o que é que estão falando de mim aí fora. E aí, Pedrão, o que é que estão dizendo de mim? Eu sei que tu é o cara mais sanguinário. Se já levantaram fofoca de mim, tu já se levantou para dar uns tapas. O que é que estão dizendo de mim, Pedrão? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, eu quero saber da boca de vocês que estão andando comigo, que vocês viram tudo aquilo que aconteceu, o que vocês dizem ao meu respeito? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você consegue compreender isso, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso milagre, Tu és a nossa salvação, Tu és aquele que os nossos corações desejam, Tu és aquele que os nossos corações esperam, Tu és aquele que um dia os profetas diriam que o Senhor viria, e o Senhor está aqui. Tu és o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, e aquele que deu um destino diferente para nós. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderá vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Era como se Jesus estivesse falando: e agora eu quero que você se embarque comigo. Ele disse assim: Pedro, tu és o cara, Tu és o cara, e através de ti, a partir de hoje, eu lanço uma pedra fundamental da minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você e contra ela. Aí sabe o que eu quero compartilhar para vocês? Por todos os anos nós falamos de paixão por Jesus, amém? E vamos continuar pregando sobre paixão e desejo por Ele. Mas agora eu quero falar para vocês sobre o poder que a igreja tem. Talvez você já escutou várias histórias sobre igreja. Talvez você se frustrou por causa da igreja. Mas eu quero dizer algo para você. A igreja é o único lugar que tem o poder para transformar todas as esferas da sociedade. Eu acho que você não entendeu isso. Diga assim, pega o dedinho de profeta e diga. Pega o dedinho de profeta e diga: a igreja é o único lugar que tem o poder para transformar em todas as áreas da sociedade. Porque esse poder foi dado aqui. Esse poder foi dado aqui através de um homem
que não tinha tanta instrução, que não tinha talvez o primeiro grau completo, mas Jesus Cristo edificou a sua igreja através desse homem, e ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, e nós somos a igreja que Cristo vem buscar. Essa é a igreja que Cristo vem buscar. Talvez ela esteja suja em alguns momentos, talvez ela esteja com carrapichos em algum momento, talvez ela esteja ferida em alguns momentos, mas Deus vai usar os seus amigos para restaurá-la ela nessa terra. Deus vai usar os seus amigos para adornar a sua noiva aqui na terra. E eu quero fazer um convite para você essa noite. Quem está disposto a fazer parte dos amigos dele aqui na terra, para restaurar a noiva, para preparar a noiva, para dizer: ó noiva. A minha primeira mensagem que eu preguei na minha vida, assim num lugar grande, foi aqui do lado. E eu falei sobre os amigos do noivo. João 15:15, João 3:29 em diante. E sabe o que é que eu imagino quando eu falo sobre isso? Sabe por quê, irmão? Porque a gente fala muito, né? Ah, fulano caiu. Ah, a igreja não é assim. Ah, a igreja é desse jeito. Ah, a igreja não concorda. Eu não estou falando da instituição, eu estou falando de pessoas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? É ela que Cristo vem buscar. Ah, é ela que Cristo vem buscar. E sabe de uma coisa? Nós somos os amigos dele aqui na terra. Somos noiva, mas somos amigos. E nós vamos restaurar. Quem já foi para um casamento aí? Nós estamos na moda agora de usar os amigos e as amigas do noivo, né? Aí tem uma cultura aí de o noivo não ver a noiva no dia do casamento, não é assim? Mas eu imagino no meu mundo de Bob, o amigo do noivo chegando e dizendo assim: cara, tu tem que ver, ela tá linda, ela tem uma coroa, ela tá bela, ela tá linda. Daqui a pouco as trombetas vão tocar, daqui a pouco os anjos vão tocar. Mas espera só um momentinho. Sheila, noiva, se prepara que ele está voltando. Se prepara, se limpa, se adorna, coloca uma coroa na tua cabeça, porque o noivo vem, e as trombetas tocam, pam, 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 e o noivo vem, abraça a sua noiva e vai viver com ela eternamente. O que acontece, irmãos? Esse Pedro, que tem as duas maiores revelações, ele vacila, como eu e você. Ele vacila, e ele nega o Cristo. Ele vacila, e ele faz o que a Bíblia diz em João 21, que ele volta para os barcos de novo. Já tinha. Jesus ressuscita, se revela primeiro para as mulheres, porque a notícia corre mais rápido. É brincadeira, irmão. Jesus se revela para a mulher. E uma das coisas que eu acho mais lindo, João 21:15. Jesus está no barco. A galera vai pescar e não pega nada. Jesus diz assim: chama Pedro. Chama Pedro. Eu imagino. Vem aqui, Gustavo, vem aqui. Eu imagino quando alguém peca, que eu já pequei, irmão. Quando alguém peca aqui, que o pastor Leonato vai entrando no corredor, o cara sai correndo pro outro lado, com medo de ele botar o dedinho aqui e dizer: eita, meu pai. É brincadeira, irmãos. Hoje, graças a Deus, nós andamos na luz, né? Mas quando tem alguma coisa que a gente faz de errado, eu falei: lá vem ele. Eu imagino Pedro, Jesus no barco, desce do barco, chama Pedro. Eu imagino Pedro cabisbaixo. E Pedro, irmãos, imagine a cabeça de Pedro agora,
com tanto sofisma, com tanto medo, com tanta angústia, dizendo: cara, eu abandonei o meu destino. Jesus Cristo me chamou para um destino e eu abandonei, e eu estou aqui de novo nos barcos, na beira da praia, sabe? Eu rejeitei Ele, eu traí Ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, look to me, Pedro. E ele baixa a cabeça. Pedro, look to me, Pedro. Olhe para mim, irmão, meu inglês aí está... Olhe para mim, Pedro. Pedro, tu me ama, cara. Pedro, tu me ama, velho. Sim, Senhor, tu sabes. Não, tu não respondeu ainda não, Pedro. Pedro, tu me ágape. Pedro, teu amor por mim agora está acima dessas lutas. O teu amor por mim agora está acima do teu sofrimento. Pedro, o teu amor está acima de todas as tuas angústias. Sim, Senhor, tu sabes. Pois vai lá, Pedrão, e apacenta as minhas ovelhas, porque o mesmo destino ainda está preparado para você. Eu nunca desisti de ti. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Ora. Sabe de uma coisa, irmãos? Esse Pedro aqui que foi restaurado, ele não fez como nós algumas vezes, que recebemos a bênção, que recebemos a unção, que somos tocados por Deus. Deus vai liberar algo sobre a sua vida nesses dias. Você que veio do Rio, você que veio do Pará, você que veio do Rio Grande do Sul, Deus trouxe algo, está fazendo algo nessa cidade. Eu até brinquei esses dias: pode alguma coisa vir de Imperatriz? Pode. Esse Pedro se ligou na missão. A minha vontade era de descer e andar no meio do povo. Pedro entendeu a missão. Ele falou assim: Pedro, cara, eu preciso dar uma resposta. Pedrão falando consigo mesmo, né? Quem aqui se pega falando consigo mesmo? Eu mesmo, minha esposa, tá ficando doida, é? A minha filha no culto sábado: o pai tá ficando doido. Eu tava falando em línguas: o pai tá ficando doido. Eu imagino Pedro: eu preciso dar uma resposta. Eu preciso dar uma resposta para essa unção que eu recebi. Eu preciso dar uma resposta para esse destino que Ele colocou sobre mim. Eu preciso dar uma resposta. E sabe o que eu quero dizer como pastor e como profeta aqui nesse lugar? É que você precisa dar uma resposta quando sair daqui. Você me escutou? Você precisa dar uma resposta. Porque toda unção liberada sobre você, todo propósito liberado sobre a sua vida, toda unção que vai ser derramada nesse lugar, nesses dias, nós precisamos dar uma resposta na terra, aquilo que os céus estão clamando. O que acontece? Esses discípulos, e Pedro está lá agora perguntando: Jesus, a galera da Aliança Jovem disse que o Senhor vai vir, e eles estão desejando aquele que vem. Eles estão desejando aquele que vem. Quando é que o Senhor vai voltar? Diz logo a hora, o horário no relógio. Diz. Aí ele diz assim em Atos 1:8: olha, vocês ficam aqui, rapaz, até que vocês sejam revestidos do poder. E quando esse poder descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui quanto em Açailândia, até Moçambique. Mas fique aqui até que vocês sejam revestidos do poder. O que acontece em Atos 2, irmãos? Vamos lá. O que acontece em Atos 2? Vamos. Não é possível uma igreja pentecostal não saber o que aconteceu em Atos 2. O Pentecostes, o descimento do Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo beijou a terra aquele dia. Sabe, a galera começou a ficar chapada. Eles ficaram doidos. Como nós vamos ficar daqui a pouco? Só? Como nós vamos ficar daqui a pouco? O Espírito Santo desce.
galera começa a ficar bêbada, né, do Espírito Santo. Não é de vinho, irmãos, é do Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas, sabe? É um negócio muito doido. Quem já provou sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo desce, a galera fica chapada. Mas eu acredito que esse Pedro que eu estava falando para vocês, ele diz assim: olha, isso daí é massa demais, cara. Meu Deus, ele cumpriu. Estava lá em Joel, que nos últimos dias ele iria derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Aí ele disse isso em Joel, isso é um cumprimento. Os religiosos ficaram doidos dizendo: ei, vocês estão bêbados a esse horário? Vocês estão bêbados a esse horário? E a Bíblia diz que eles estavam chapados. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito que o Pedrão, que se encontrou com Jesus Cristo, que tinha um destino sobre ele, ele diz: não, eu sei que existe alguma coisa a mais do que isso, e eu preciso dar uma resposta. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga: todos ficaram cheios. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. O Espírito Santo beijou a terra. Lindo mover. É incrível quando o Espírito Santo começa a tocar, né, na igreja. Tem algumas pessoas que não entendem e vêm nos perguntar: o que é isso, hein? O que é isso? Eu falei: meu irmão, nem eu sei o que é, mas vamos embarcar nessa viagem, que essa viagem é muito doida. Só que esse Pedro ficou batendo a cuca. A Bíblia diz em Atos 3, a Bíblia diz que eles estavam subindo. Que horas? Que hora, irmãos? Atos 3, a Bíblia diz que eles estavam subindo para onde também? Atos 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João, lembra de quem eu falei? Do cabinho do chamado Pedro? E do João que foi chamado na segunda? Eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eu quero liberar uma palavra antes aqui para os pais. Pai, quando o teu filho estiver indo para a igreja, deixa o menino ir para a igreja. Nós estávamos conversando um dia, que um dia uma mãe estava chorando, angustiada, porque ela disse que entrava no quarto, o filho estava chorando e orando. Outro dia o filho estava, bêbado do Espírito Santo. A mãe disse, não entendeu, e falou: meu pastor, o negócio lá em casa está meio doido. Eu chego 4 horas, 3 horas da manhã, o menino está orando. O que é isso? Ele está ficando doido? E ela começou a prender ele. Sabe onde é que o pastor Ricardo uma vez foi buscar ele em um lugar que ele estava falando com um gato? Outra vez ligaram para nós que ele estava lá na CCPJ. E a mãe veio angustiada: pastor, como eu faço para ajudar meu filho? Eu tive que ser profeta. Irmã, uma parte está sobre o seu controle. Agora eu quero dizer para você, jovem e rapaz, adolescente: honre os teus pais, honre a tua mãe, não more também na igreja todas as horas. Depois eu vou compartilhar para vocês aqui o final. Eles estavam indo 3 horas da tarde. Eu acredito que esses caras estavam cheios do Espírito Santo, Gustavo. Eles estavam conversando, eu imagino que eles estavam conversando com uma galera do caminho de Emaús. Só que agora o Espírito Santo estava ali, e eles sabiam que o Espírito Santo estava ali. E eles estavam andando e dizendo: cara, que negócio é esse? Moço, rapaz, eu estou até agora com as pernas bambas. Rapaz, eu estou chapado. A Bíblia diz que tinha um quem na porta? Quem? Havia na porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença,
que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: look to me. Look to nós, né? Agora aqui. Olhe para nós. Vem aqui, Gustavo, de novo. Rápido, moça. Ele é aleijado. Fica aí, aleijado. Fica aí, senta no chão. O pastor Ricardo falou isso essa semana. Ele tinha mais ou menos 40 anos, né? 40 anos que mendigava. E o cara estava dizendo: lá vai Pedro e João na porta do templo, 3 horas da tarde. E são vagabundos esse horário. E eles dizem o quê? O aleijado olha para eles e diz o quê? Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Eles olham para ele e diz: olha para nós. João, fala, Pedrão, tu lembra que Jesus nos encontrou lá na beira do barco e ele deu um destino para nós, cara? Só que esse destino nós precisamos dar uma resposta agora. Sabe, não é só dar esmola para esse cara. Nós temos que dar aquilo que nós temos. Nós temos que dar aquilo que nós recebemos agora há pouco em Pentecostes. Olha, cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu só tenho uma Titanzinha, eu só tenho uma bicicleta, eu só tenho um Clio, eu só tenho um Etios, eu só tenho uma Hilux, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. Bora, levanta e anda. Pode aplaudir o Senhor. Meu irmão, mas a parte, pode aplaudir. A parte mais interessante do texto não é essa, o levanta e anda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele toca quem ele quer, ele abençoa quem ele quer, ele desce aqui na hora que quiser, porque é ele que faz, não é nós. Mas a parte mais importante é quando Pedro e João olham para eles e dizem assim: pega aqui, cara, vamos, levanta, nós vamos para um lugar de destino. Eu vou dar um destino para ti, porque a casa do Senhor é um lugar destino para você. Você consegue compreender? Eles não saíram da igreja, eles não pegaram, ele não pegou o deficiente e diz: vamos aqui, vamos fazer uma resenha aqui só para nós. Não, vamos para a casa do Senhor adorar. Vamos, que eu vou te ensinar um destino que eu recebi de um homem chamado Jesus Cristo. E você vai conhecer ele, porque a igreja é um lugar de dar destino para as pessoas. A igreja é um lugar para gerar destino dentro de você. Você não vai mais mendigar, você não vai mais viver pedindo pão. Agora você tem as suas pernas, agora você tem o Espírito Santo, e você vai tocar outras pessoas, dar a resposta daquilo que vou receber hoje, porque eu recebi agora há pouco e eu dei a resposta para você. E agora eu quero dizer lá pro Correndo na Contramão 2018 que você precisa dar uma resposta lá fora, porque nós temos ouro, irmão, nós temos prata sim hoje. Talvez um tenha mais, outro tenha menos, mas nós temos. Sabe por que eu estou falando isso? E eu vou encerrar. Quando eu me converti, só o pau da placa, como alguns de vocês aqui, né? Eu dizia: eu quero dar toda a minha juventude para ti. Não tinha nada. E eu vejo muita gente falando da igreja. Aí agora eu falo da igreja estrutura. Eu vejo muita gente batendo a igreja. Mas, irmãos, eu descobri uma coisa. Se você bate na igreja, se eu bato na igreja, eu estou batendo na esposa de Cristo. Porque quem se levanta contra a minha esposa se levanta contra mim.
E sabe de uma coisa? Quando eu me converti, e eu tenho uma esperança, e eu acredito nisso, sabe? Com todos os pelos que eu tenho no braço, com todos os poucos de cabelo que eu tenho na cabeça, eu acredito que a igreja é o lugar que tem a resposta para o mundo, que a igreja é o lugar que sabe, que tem a resposta para dar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos, os que não são filhos, a criação, eles esperam com grandes expectativas que os filhos sejam revelados. Quem aqui é filho, irmãos? Quem aqui é filho? Eles esperam, sabe, que a glória do Senhor repouse sobre nós, e que revele e dê uma resposta lá fora. Quando eu me converti, e eu sou muito grato à igreja, e eu falo agora a igreja de estrutura, sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu tinha mais ou menos 16 anos de idade. E sabe quem foi que Deus usou? Foi a igreja dele. Pessoas que Deus usou para me discipular, sabe, foi a igreja que Deus usou para restaurar algumas coisas em mim. Por isso que eu digo para vocês que o poder não emana dos governos. O poder para transformar o mundo está aqui dentro. Está aqui dentro. E sabe de uma coisa? Quando eu me converti, eu vivia na igreja, de manhã, à tarde, à noite. Passava era de semana sem pisar em casa. E eu sou muito grato à igreja, porque eu sei que tudo que eu tenho hoje é por causa da glória de Deus, mas eu tenho por causa da igreja. Não que eu fui atrás disso para querer algo da igreja. E quando eu vejo alguém batendo na igreja, sabe, a igreja é nossa, nós somos a igreja, sim. Mas sabe, Deus vai usar a igreja. Eu sei que não vou dizer aqui que está tudo beleza, que está tudo legal. Eu sei que não está. Mas sabe de uma coisa? O meu desejo é que você saia daqui, jovem. Quem é de fora, levanta a mão aqui. Levante a mão bem alto, você que é de fora. Talvez você vai chegar, e eu escutei isso. Eu fui para a escola do clamor em 2003, e eu ouvia muitos profetas dizer: olha, vocês estão mudando aqui, Deus está fazendo algo aqui, mas a igreja de vocês ainda não mudou. Então relaxa, espera o tempo. Sabe o que eu imagino, irmãos? Eu imagino Moisés em cima do monte. A Bíblia diz que a sua face brilhava. Quando ele desceu, colocaram um véu, porque ninguém entendia aquilo, sabe? E eu fui um dos que eu falei: vou ficar nessa área, vou servir a minha igreja. Tive a oportunidade de morar fora, teve a oportunidade de fazer, sabe, de pastorear a juventude fora, sabe? Mas eu decidi ouvir alguns homens na minha vida. E eu sou muito grato, muito grato. Minha esposa fala sempre isso, que um dia eu estava com vontade de sacar fora, e ir embora, fazer missões. E eu lembro que eu fui perguntar para o meu pastor, o pastor Raimundo Nonato, e ele disse assim: meu filho, não é o tempo. E eu decidi acreditar na voz de Deus através da vida do meu pastor. E por isso que eu estou hoje aqui pregando para você. Então, gostaria que você ficasse em pé. Vou aumentar um pouquinho mais. Você precisa dar uma resposta. Eu sei que está só no primeiro dia, irmãos, da conferência. Está só no primeiro dia. Mas você precisa dar uma resposta. E sabe qual é a resposta que eu quero que você dê lá na sua igreja? Olha aqui para mim. Você vai receber muitas coisas que talvez você nunca vai ter na tua igreja local aqui. Você está vendo essa estrutura aqui, talvez você nunca vai ter na sua igreja. Mas sabe de uma coisa?
Você vai levar um fogo daqui desse lugar, que daqui não pode tocar nessas coisas, e você pode transformar a sua igreja. Você pode transformar a sua igreja. Eu lembro que quando Deus nos despertou para sair de uma igreja renovada, e Deus falou assim: vai para uma igreja tal. Fala, não, você está ficando doido. Nós somos liberal demais. Aqui nós caímos na hora que a gente quer, fica em pé na hora que quer, fica bêbado na hora que quer. Nós vamos para um lugar que se uma agulha cair no chão, eles vão escutar. Nós vamos para um lugar que nem bater palma pode. Ah, Senhor, só se o Senhor estiver mandando. Mas por causa de um coração de um homem, nós decidimos ouvir a voz de Deus. E nós começamos a orar. Lembro que nós começamos a orar um projeto que nós tínhamos todo sábado. Pastor, empresta para nós um lugar para orar, que nós queremos orar. Antigamente não tinha o YouTube, né? Não tinha o Facebook. Eu lembro que ele diz assim: ei, meu filho, só tenha medo de pecar. E nós começamos a fazer um movimento de oração. E todo sábado terminava os cultos, nós ia orar. E o Espírito Santo começou a mover, o Espírito Santo começou a tocar, o Espírito Santo começou a tocar na vida de algumas pessoas. E a igreja, eu não estou dizendo que é por causa de nós, amém, irmãos? Mas Deus começou a despertar a igreja, começou a despertar o nosso pastor Raimundo Nonato, começou a despertar o pastor Ricardo, que era igual um iceberg. Ele começou a despertar. Sabe por quê? Porque nós cremos que a igreja tem o poder para restaurar todas as coisas. Nós cremos que a igreja tem o poder de tocar o fogo no mundo aí fora. Nós cremos que a igreja tem o poder de mudar a educação. Nós cremos que a igreja tem poder para mudar o destino dos drogados. Nós cremos que Deus, através da igreja, tem o poder para mudar a vida do órfão. Nós cremos que Deus, através da igreja, tem o poder para mudar a vida da viúva. Nós temos esse poder, porque um dia Cristo deu para Pedro, e através de Pedro, todos nós podemos tocar o destino das pessoas. Então, você vai sair daqui amando Jesus Cristo. Mas você vai sair daqui amando o teu pastor, cara. Você vai sair daqui honrando a tua igreja. Você vai sair daqui dizendo: e aí, pastor, o que é que tem para nós fazer aqui? Irmão, quando eu cheguei na igreja, eu era um analfabeto quando eu cheguei na igreja, sabe? Quando eu cheguei na igreja, sabe quem cuidou de mim? Foi a igreja. Por isso que eu sou apaixonado por Cristo, mas eu sou apaixonado para ver Deus movendo na igreja. Quando eu cheguei, eu estava perdido. Alguém me abraçou e disse: vem, cara, vem aqui para perto de mim. Nós vamos conhecer Cristo. Eu comecei a conhecer Cristo, sabe? Eu pensava, agora tá bom demais. Eu vou abandonar tudo e vou viver missões, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo fala: vai para a escola. Eu voltei para a escola. Vai, honra tua mãe, honra tua casa. Sabe, eu comecei a fazer isso através da igreja. E sabe de uma coisa? Hoje eu estou aqui para falar para você que quando você sair daqui, você precisa, sabe, honrar o teu pastor, honrar o teu líder. Se ele estiver aqui, cara, começa honrando ele hoje, sabe? Eu não estou dizendo para você sair bajulando, não. Eu estou dizendo para você honrar. Sabe por quê? Porque quando eu precisei de recursos para sair de Imperatriz, foi a igreja que me abençoou. Pessoas. Meu primeiro pai de aliança foi a igreja que me abençoou. Aí tu gira ele. Vê se vai clarear. Tenta deixar um pouquinho mais claro. Minha primeira moto, minha segunda moto foi a igreja que me abençoou. E eu falo pessoas. Estou falando a nova aliança, você não sai pedindo tudo para o pastor Ricardo. Eu queria que ele trocasse. Ficha, por isso que a gente precisa estar conversando. Cheguei um dia para
Deus falou para mim assim: volta para a escola. Voltei. Aí falou: chega um profeta, o pastor Renato, meu filho, vou te mandar para uma dessas congregações, aleluia, glória a Deus. Aquele jeito dele. O Amário chega e diz: meu filho, Deus falou que a faculdade está paga, pode se matricular. E eu falei: ele está doido, ele não conhece o profeta que ele fala. Eu voltei para a escola, falei: vou fazer a faculdade, vamos lá ver o que tem. Aí Jesus olha e diz: eu fui aprovado entre os primeiros. Sem ter uns 3 anos que não pegava no caderno. Não estava fácil não, irmão. É porque minha memória é boa. Voltei para a faculdade. Chegou na faculdade, agora falei: agora eu vou ganhar dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Precisei pagar a primeira mensalidade da faculdade. E quem é que pagou, irmão? Quem foi que pagou? Quem? Foi Deus, mas ele usou a igreja. Eu lembro que a pastora Tenha chegou para mim e disse assim: Joane, eu acredito naquilo que Deus está fazendo. E ela me deu um dinheiro aqui, vai lá, faz a tua faculdade. O pastor Ricardo, sabe, outra pessoa chegou, o Anderson chegou para mim, me abençoou. Sabe de uma coisa? Porque a igreja é isso. A igreja, sabe como é que ela vai ser conhecida lá fora? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Vou casar. Lembra, o pastor Ricardo chegou para mim e disse assim: olha, nós temos um emprego para ti. Tu vai cuidar da livraria. Oh, mentira. Livraria só tinha uma tabuazinha. Tu vai ter que vender lá livro para te sustentar. Eu falei: misericórdia. O povo brasileiro já não gosta de ler. E eu comecei a vender, irmãos, Não é porque eu estou aqui não, mas eu acho que eu era o maior vendedor de livros aqui de Imperatriz. Porque eu tinha que me sustentar, querido. Eu digo para os meninos, meus discípulos, que eu sei fazer tudo na igreja. Tudo. Porque eu aprendi com um homem que está na África, pastor Rubens. Eu estava desempregado. Já que você vai vir aqui para frente para a gente orar. Eu estava desempregado e eu falei: pastor Rubens, eu quero servir a igreja de alguma forma. Bora, vamos ali. Eu todo empolgado achando que eu ia pregar, né? As irmãs ligavam assim: pastora, tenho aqui uma carrada de cerâmicas. Eu falei: aleluia, só em caixas. Chegava lá, estava no fundo do quintal, toda cheia de lodo, cheia de barata de rodo, de rato. Se quiseres me usar, eis-me aqui. E eu comecei a servir a igreja. Tinha um dia que eu estava assim, escalqueado de levar guarda-roupa nas costas assim. Mas sabe o que nós vemos hoje? Uma geração que quer tocar os céus, mas não consegue tocar a terra. E Deus está levantando uma geração que vai tocar os céus e que vai tocar a terra. Eu queria te desafiar: sai do teu lugar, você que quer oração aqui agora. Nós vamos orar aqui. Sai do teu lugar, não tenha medo. Se o teu pastor estiver aqui, já abraça ele aí. Se o teu líder de jovem estiver aí, já abraça ele. Pode vir, não tem medo não. Eu vejo uma geração querendo ser cavaleiro solitário hoje. Eu vejo uma geração, olha aqui para mim, nós vamos orar daqui a pouco. Eu vejo uma geração, olha aqui para mim, você é adolescente, você é jovem. Eu vejo uma geração que fala: pastor, eu sou a igreja. Eu sou a igreja e eu vou arrebentar aonde eu chegar. Filho. Você é a igreja, mas ninguém consegue ser igreja sozinho. Diga para a pessoa que está do teu lado: cara, ninguém consegue ser igreja sozinho. Então, nós vamos dar uma resposta. Nós vamos dar uma resposta. Nós vamos dar uma resposta. Vamos orar pelos pastores aqui. A igreja tem o poder, pastor Kleber, obrigado, você me abençoou demais.
A igreja tem o poder para mudar a geração. Eu li uma frase, eu falei para o pastor Ricardo. Eu li uma frase, sempre eu terminava minhas pregações de avivamento com a frase de John Wesley: dai-me 100 homens, dai-me 100 homens, que nada temo senão o pecado, que nada desejo senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ah, bonitão, tá bom, Coca-Cola do deserto. Dá-me 100 homens, que nada temo senão o pecado, que nada desejo senão a Deus, e nós abalaremos o mundo. E sabe qual é a igreja que vai impactar o mundo? Uma igreja que vai tocar o mundo. Não é uma igreja para onde você está indo, é uma igreja que você está sendo. Então, pegue na mão do irmão que está do teu lado. Talvez você não conheça ele. Eu quero orar aqui para que você saia daqui apaixonado pela tua igreja. O pastor Ricardo costuma dizer que a igreja é como a arca de Noé, né? Tem todo tipo de bicho lá dentro. Ah, mas é ela que Jesus Cristo vem buscar. É ela que Jesus Cristo vem buscar. Comece a orar aí.